tucunaré. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o rei dos aquários jumbos. Não confundam o rei dos rios com o rei dos aquários jumbos. O rei dos rios, obviamente, é o dourado, mas o rei dos aquários jumbos é o tucunaré. Fala, meus queridos, estamos aqui mais uma vez no canal e na Aquário Monster Shop para trazer um vídeozão muito especial para vocês, um vídeo muito esperado por muitos que nos acompanham por aqui, que é um vídeo sobre o tucunaré. E vamos aproveitar, obviamente, essa nossa nova fauna aqui do jumbão. Nosso jumbão de 3,20 metros agora tá com uma fauna amazônica maravilhosa, com foco aí nos tucunarés. Aqui no nosso aquário nós temos basicamente 3 espécies de tucunarés, sendo uma dessas espécies um híbrido, né? Um híbrido de Vazolere com açu. Nós temos também o pinima, que é esse verdão com algumas manchinhas pretas na lateral, né? E também temos o tucunaré azul, que é o tucunaré que está no nosso cantinho inferior direito. Ele tem 5 barramentos ali, é um dos maiores, se não o maior que tem dentro desse aquário hoje. Mas a gente sabe que atualmente existem 16 espécies aceitas de tucunaré. Eu preciso até fazer um vídeo atualizado, né? O último vídeo que eu fiz na época só tinham 15 espécies aceitas. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição para quem quiser lá conhecer as 15 espécies da época, mas eu vou fazer em breve um atualizado falando das 16. E o tucunaré é um peixe que ocorre em basicamente todo o território nacional. Em todo o Brasil a gente encontra tucunaré. Na Amazônia, principalmente, é onde a gente tem a maior concentração de espécies diferentes de tucunaré. Mas, obviamente, a gente encontra no centro-oeste, no nordeste, no sul e no sudeste do Brasil. O tucunaré é uma espécie de peixe da família dos ciclídeos, né? A ciclide, vocês estão lendo aí na tela, né? Essa família é uma família que engloba peixes que são muito territorialistas, como, por exemplo, o oscar, o jaguar, o citrinellum, que são peixes que são bem territorialistas e agressivos. No caso dos tucunarés, eles não são tão agressivos quanto esses que eu citei agora aqui no vídeo para vocês. Só que sim, eles continuam sendo bem territorialistas, como todo bom ciclídeo é territorialista, e isso não tem jeito. E como todo bom aquário de ciclídeo, né, como todo bom aquarista que cria ciclídeos, independente de onde vem esse ciclídeo, a gente tem que passar a observar muito bem a fauna do aquário, né, para a gente ver ali questões de hierarquia dentro do aquário, né, quem é o topo da hierarquia, se estão disputando ou não o topo da hierarquia do aquário, né? E como todo bom aquário de ciclídeo também precisamos atender alguns requisitos básicos aí que esses peixes precisam. Principalmente o tucunaré, que é um peixe que na natureza ele vive em regiões onde a água é bem tranquila, bem calminha, não tem muita correnteza, né? E ele também vive em meio à vegetação ou então em meio a raízes e troncos em contato ali com a água. Não é à toa que o nome tucunaré, ele vem do tupi, né, que significa amigo da árvore, né? Os indígenas deram esse nome ao tucunaré justamente porque na natureza a gente encontra os tucunarés mais para esses cantos, onde tem raízes de árvore, troncos de árvore caído, né, ou então vegetação bem densa. Troncos e raízes, obviamente, no aquário também serão muito bem-vindos ali. Eles vão servir para fazer barreiras visuais, né? Formam barreiras visuais para que os tucunarés também não fiquem a todo instante ali se enxergando, né, se vendo dentro do aquário. Vai ter que ter alguma coisa ali para quebrar um pouco desse contato visual entre os tucunarés. E óbvio também que esses troncos, essas raízes vão servir também para dispersar algumas pequenas perseguições. Mas fiquem tranquilos que no caso dos tucunarés a gente não tem nenhuma perseguição que chega a ser chata, que negócio incessante, que não para, todo instante um perseguindo o outro. Normalmente não, tá, galera? Pode ser que aconteça? Pode. Mas normalmente a gente não tem, eles são até, considero mais tranquilos do que o próprio oscar. Aqui na loja a gente sempre recomenda o tamanho mínimo de aquário para tucunaré de 2 por 60-60, é um aquário de 720 litros, seria um aquário assim para quem quer startar no mundo dos tucunarés, né, mas startar bem também, pensando no peixe na fase adulta, no tamanho dele na fase adulta. São peixes aí que grande maioria das espécies alcançam tranquilamente os 40 centímetros de comprimento e muitas delas passam dos 50 centímetros de comprimento, como aí nesse aquário a gente tem um tucunaré azul
que já está nessa faixa dos 50 centímetros de comprimento. Então sim, a gente precisa de um aquário bem espaçoso, um aquário com essas dimensões de 2 por 660, fica show de bola já para eles. Mas fiquem muito ligados aí, porque a gente tem espécies como o tucunaré açu, que é a maior espécie de tucunaré que nós temos. Essa espécie já pode alcançar em aquário seus 80 centímetros de comprimento, como já foi visto lá fora. E isso aí já é peixe para aquário de 3 metros. A gente não recomenda abaixo disso para você manter um peixe desse a vida toda. Inclusive, acredito muito que vai chegar uma hora que até um aquário de 3 metros vai ficar pequeno para um tucunaré desse tamanho. O tucunaré é um peixe que encanta por conta do seu comportamento predador. Ele é carnívoro, predador, a gente chama de piscívoro. Ele come outros peixes, ele come peixes menores, e se algum outro tipo de animal, como por exemplo até aves mesmo, derem mole ali na lâmina d'água, pode ser que ele pegue também. Mas 99,9% da sua dieta é baseada em outros peixes menores. E não duvide da capacidade de predação de um tucunaré. O tucunaré ele tem uma boca que se projeta, cara, e essa boca pode pegar peixes de um tamanho que você até duvidaria. Então, se você colocar um peixe que cabe na boca do tucunaré, você pode ter certeza que ele vai comer. E pode ser que esse peixe, assim que adicionado no aquário, ele já vá de Americanas, porque o tucunaré, ele é muito ágil, ele é muito esperto, ele está sempre na ativa ali, esperando alguma presa dar mole para ele dentro do aquário, dentro do lago, do rio, o que for. É um peixe que fica ligado em cada detalhe. Vocês observam que algumas vezes eu coloquei a mão próximo à superfície do aquário, eles já chegaram achando que eu ia alimentar. Então, se a gente for fazer isso para adicionar um outro peixe e esse peixe cabe na boca dos outros tucunarés, provavelmente eles vão ficar ligados ali achando que você vai adicionar comida e não um morador novo dentro do aquário. Então tem que ficar muito ligado, né? Eu recomendo, inclusive, quando você for adicionar algum morador novo dentro do aquário, independente do tamanho dele, adicionar depois da alimentação, depois de que os peixes estão com a barriga cheia, que eles já ficam mais tranquilos ali, já ficam mais calminhos. Mas o que mais encanta os aquaristas, os jumbistas, né, ao ter um tucunaré dentro do aquário, justamente esse comportamento de predador nato, né, do peixe ali que não dá mole para nada, não deixa passar nada, né? Então, na maioria das vezes, o que acontece é que o tucunaré ele chega pra gente comendo alimento vivo, né, peixes vivos, outros peixes menores. A gente aqui da Aquário Monster Shop, a gente faz adaptação para pelo menos a sardinha, um filé, né, ou seja, o alimento morto. A gente não costuma oferecer alimentos vivos aqui para eles por conta do risco de outras doenças. Esse alimento vivo que a gente oferecer para o nosso tucunaré, ele pode vir infectado, né, e pode vir causar problemas futuros, né, doenças nos nossos peixes. Então aqui a gente evita ao máximo a oferta de alimento vivo, né? O alimento vivo é mais para fazer ali uma transição para o alimento morto, né? A alimentação principal aqui deles é manjubinha, sardinha, filé de tilápia e camarão. Mas também tem muitas pessoas que falam que o tucunaré não come ração. E sim, o tucunaré come sim ração. Você só precisa ter paciência, muita paciência, inclusive, para fazer a transição do alimento vivo para o alimento morto e do alimento morto para a ração. E já que a gente está falando de alimentação, são peixes que comem muito, eles produzem muita matéria orgânica e, tendo isso em vista, a gente precisa investir num baita sistema de filtragem para os nossos aquários com tucunaré. Na verdade, galera, filtragem boa, filtragem bem dimensionada ou superdimensionada para aquários jumbos, de um modo geral, é mais do que a nossa obrigação. São peixes que comem muito, defecam muito, né? Eles sujam muito a água, ainda mais numa alimentação com filé, com sardinha, com manjubinha, que são peixes bem oleosos, né? Eles sujam muito a água do nosso aquário, então a gente precisa ter um baita de um sistema de filtragem. Procurar sempre também, obviamente, manter a amônia ali em 0 ou próximo a 0. O pH para esses peixes, que normalmente é recomendado, vai depender muito da espécie, obviamente, né? Mas, de um modo geral, a gente pega um range que vai de 5 a 7,5. Eu normalmente recomendo de 6 a 6,8, é o que eu gosto de manter para tucunaré. Temperatura da água para esses peixes também é de extrema importância. Temperatura para tucunaré, o ideal vai de 27 a 29 graus, né? Mas procurem manter ali sempre acima de 25 graus e nunca acima de 30. Então vamos botar aí o range de 25 a 30, sendo que o ideal seria aí 27 a 29 para quem quer fazer aquele ajuste fino que é o que eu curto aqui fazer,
né? E aqui na Aquário Monster Shop também. Não só na Aquário Monster Shop, né? Na minha casa, com os meus jumbinhos lá também, eu costumo deixar nessa faixa de temperatura, já que eu possuo jumbos amazônicos. Uma observação mais do que especial aqui para os tucunarés é a seguinte, galera. Tucunarés normalmente são peixes que são muito afetados pela famosa BNC, que é a doença chamada, né, de buraco na cabeça. Então, sempre fiquem atentos, né, aos sintomas do BNC, sempre fiquem com medicamentos à disposição, tenham aquários para, por um acaso, se tiver algum problema de BNC, você possa separar para tratar de forma individual, e procurem sempre ter um protocolo aí de vermifugação de tempos em tempos, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, né, para que você não tenha problemas com BNC e também não tenha problemas com parasitas de patógenos intestinais principalmente. Então os tucunarés são peixes que precisam dessa atenção especial no quesito aí, esses cuidados de vermifugação, né? E você mantendo uma boa alimentação para esses peixes, cara, eu acho que essa seria a receita perfeita. Tudo isso que eu falei aqui no vídeo, né, de parâmetros de água, de temperatura, né, a alimentação, os cuidados com hardscape, né, com layout ali, a decoração do aquário, para que você tenha um ambiente mais natural possível para eles, né? Tudo isso a gente visa reduzir o estresse, né, para o animal. Reduzindo o estresse, o animal ele vai ter uma vida mais confortável, né? Ele vai ter uma imunidade mais alta, ou seja, você vai ter um animal mais forte dentro do aquário, atendendo todos esses requisitos que a gente foi falando aqui ao longo do vídeo. Nos vídeos que eu falo sobre espécie, normalmente eu dou a minha opinião dizendo se é ou não é um peixe recomendado para iniciante, né? Eu vou fazer um comparativo do tucunaré com o Oscar. O Oscar é um jumbo que eu considero um jumbo para iniciantes, né? Um jumbo ali que não te dá muito trabalho, né? É um peixe mais territorialista e tudo mais, mas de um modo geral, o Oscar é um peixe que não nos dá muito trabalho, né? Como um todo, né? Em todos os aspectos. Já o tucunaré é um peixe que vai dar um pouco mais de trabalho, é um peixe que come, se alimenta de alimento vivo, né? Muitas das vezes a gente tem que fazer essa transição, tem que se preocupar com essa questão aí da vermifugação, de tratamento aí contra parasitas e bactérias no sistema digestivo. Então já não é um peixe que eu recomendo tanto para quem está iniciando no mundo do aquarismo jumbo, para quem é completamente cru. É claro que se você se esforçar, se você se dedicar e se comprometer com essa espécie, mesmo sendo iniciante, você vai ter um excelente êxito com esse animal. Mas, se você não quer ter trabalho, o ideal é que você não tenha de cara tucunaré. E de resto, o que eu posso dizer é que é uma espécie excelente, né? Um gênero excelente, né, para a gente manter nos nossos aquários. Existem várias espécies diferentes de tucunaré por aí, né? E tem gente que gosta até de fazer ali uma coleção de tucunarés dentro do aquário, que eu acho também bem legal. O tucunaré tá aí no meu top 5 peixes preferidos para aquários jumbos, sem dúvida. É um animal excelente. Digamos que esse peixe tem toda a essência do aquarismo jumbo. O tucunaré, cara, é fora da curva. Agora, se você quiser adquirir tucunarés, é claro que tucunaré é aqui com Aquário Monster Shop. Você pode chamar a gente no WhatsApp, que vai estar aqui na descrição desse vídeo. A gente pode fazer cotação para envio também, para ver se a gente consegue chegar até você. A gente vai fazer todos os esforços necessários para isso, para também enviar o animal com segurança. Se você quiser fazer uma visita aqui na Aquário Monster Shop, o endereço estará aqui na descrição desse vídeo. Fiquem tranquilos que a Aquário Monster Shop abre de segunda a domingo, de 10 às 19 horas. Então pode vir com calma, pode trazer a família, que vai ser um baita de um passeio muito bacana para vocês, com certeza. Ah, e é claro, não esquece de seguir a gente lá no Instagram para dar essa moral e para que a gente possa continuar produzindo esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Valeu? Tamo junto então, galera. Em breve estaremos de volta com mais conteúdos como esse aqui. Show? Tamo junto, é nóis, até o próximo vídeo e fui!